Olá pessoal, estamos aí para mais um Precisamos Falar. Essa semana, enquanto eu pensava sobre o assunto que eu quero hoje conversar com vocês, porque eu acredito que nós precisamos falar disso, eu busquei inspiração nesse livro aqui. Lá no final eu vou dizer direitinho as referências para vocês também poderem se inspirar no que eu encontrei nesse texto. E por que eu busquei inspiração nesse texto? Porque o assunto que eu acho que nós precisamos falar hoje é a pré-candidatura de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, à presidência da República, no pleito que vai ser disputado a princípio no ano que vem. E eu começo pautando esse assunto da seguinte maneira. Buscando inspiração em Lenin, porque sempre que eu tenho qualquer dúvida quando o assunto é tática e estratégia, para que a gente construa um processo revolucionário, eu acabo indo buscar as respostas em Lenin. E indo buscar as respostas em Lenin, eu compreendi que o objetivo da esquerda radical é pautar a ação política situando-se entre o esquerdismo e o oportunismo. Como assim? Nem se deixando levar pelo esquerdismo, que adota uma postura sectária, revolucionarista, muito mais de frases de efeito, de jargões, mas de pouca efetividade prática na construção do processo revolucionário. E entre o oportunismo, que é aquele que abre mão de princípios para todo tipo de conchavos em busca do poder, deixando para trás aquilo que é mais importante na construção do processo revolucionário. Então, a esquerda radical deve ser pautada por uma posição que fique entre estes espectros. Não pode ser uma posição nem esquerdista, nem oportunista. E por que pode ser importante a discussão da pré-candidatura do Glauber Braga? Eu venho pautando que é fundamental o campo da esquerda radical conseguir exigir alguns compromissos à esquerda em uma eventual candidatura de Lula. Não podemos simplesmente aderir ao lulismo cegamente e deixar o lulopetismo caminhar rumo à direita, rumo a mais uma conciliação sem que as mínimas garantias para a classe trabalhadora sejam acordadas, e o momento da campanha é sempre um momento fundamental para fazer isso. E vejam, gente, uma eventual candidatura dessa significa mais do que simplesmente uma demarcação de campo. Significa a formação de base, de ampliação do alcance do discurso anticapitalista, revolucionário. É uma oportunidade para a elevação da consciência de classe. É fundamental para o estabelecimento de raízes de um projeto da esquerda radical. Isso vai muito além do eventual número de votos que uma candidatura de Glauber Braga possa conseguir. Os ganhos para a construção de um campo de esquerda radical mais robusto, mais duradouro, são calculados de outra forma, não através dos votos, mas na base popular que se constrói ao longo do processo das eleições. Uma candidatura como essa também pode significar o estabelecimento de uma verdadeira frente de esquerda, não uma frente ampla, uma frente das diferentes ideologias da esquerda radical, porque afinal de contas, quem está sustentando essa pré-candidatura são tanto grupos
que estão seguindo uma linha trotskista, como, por exemplo, o MES, que também está apoiando essa pré-candidatura, como o próprio grupo do Glauber, que não tem uma identificação exclusiva com uma corrente do PSOL, mas que se aproxima mais de uma linha leninista. Tanto é que existem figuras expressivas do PCB que já dão indicativo de também apoiar essa pré-candidatura. Não se posicionando enquanto partido, mas já indicando que é possível, sim, através do nome do Glauber, a construção de uma frente de esquerda, diferente de qualquer tipo de outra frente que a gente tem escutado por aí. Surgem algumas perguntas, evidentemente, quando a gente traz a pauta da pré-candidatura do Glauber. Por exemplo, sempre vem o questionamento: não seria mais imediato tirar Bolsonaro? Não seria essa a preocupação mais imediata da esquerda radical? Sim, mas aí eu devolvo a pergunta. Em que a eventual candidatura de Glauber Braga pode atrapalhar nisso? No primeiro turno, todo voto que não seja em Bolsonaro é um voto que colabora para que Bolsonaro saia. Aí o outro questionamento que vem é: tá, mas como que uma candidatura de Glauber Braga faria Lula assumir alguns compromissos com a esquerda radical? Como que 0,5% ou 1%, como dizem os mais pessimistas, poderiam influenciar Lula nas suas decisões? Pautando, minha gente, que outra candidatura iria pautar abertamente, por exemplo, o fim imediato da lei do teto de gastos? Que outra candidatura pautaria o fim imediato das privatizações? Que outra candidatura pautaria a reconquista de direitos trabalhistas, a reversão das partes mais danosas da última reforma da Previdência? É importante pautar essas questões durante o pleito. Pautar essas questões no debate público obriga todos os candidatos a se posicionar em relação a isso. Ainda mais quando se é um candidato que busca votos da esquerda. Mas se a pessoa ainda quiser insistir, ela vai dizer: tá, mas isso não pode cair num antipetismo? A minha resposta é não, pelo menos não deve cair. Vamos lembrar o seguinte, gente, porque é muito importante: não é certa a participação de Lula nas eleições. Então por que o PSOL não pode pautar uma pré-candidatura própria neste momento do debate? Saca? Todos os partidos estão articulando, então o PSOL não pode fazer isso. Quer dizer, vamos fazer a opção de um simples adesismo acrítico? A gente está falando de apoio ou adesismo? As coisas não são fáceis. Por exemplo, é inevitável o questionamento sobre se essa frente de esquerda não seria contraditória, unindo aí leninistas e trotskistas, unindo a proposta de pleno emprego e auditoria da dívida. Vamos pensar o seguinte: por exemplo, o manifesto de apoio à pré-candidatura do Glauber foi um documento formulado a partir dos anseios dos diversos grupos dessa frente de esquerda que querem pautar, dentro do PSOL, essa alternativa de uma candidatura própria. Quer dizer, não é um instrumento para aparar estas arestas. É uma carta de intenções mostrando que a intenção é de conciliar estes interesses. E dentro dos grupos dessa frente de esquerda que estão apoiando a pré-candidatura do Glauber, temos lá um grupo do PSOL que é influenciado pela auditoria cidadã da dívida. Como eu disse, não é neste momento que devemos esclarecer esse grupo, ou seja, pautar esse debate a respeito dos equívocos da ACD. A ACD é um problema que vem sendo pautado dentro do PSOL. E o grupo do Glauber, inclusive, é o grupo que tem mais pautado
no sentido de levar a compreensão a respeito da confusão provocada pelos erros crassos da ACD na análise da dívida pública brasileira. Então, o que está dito ali é uma carta de intenção para que os grupos sejam contemplados. O debate sempre a respeito dessas coisas é feito depois. A posição do Glauber, pelo que eu acredito, não é favorável a esse ponto específico. Mas os companheiros que apoiam isso são companheiros de partido, não são adversários. Então, o que tem que ser feito é um debate para afastar esse terraplanismo de esquerda constituído pela ACD. Mas não é neste momento que vamos pautar esse tipo de coisa. Agora é a hora do consenso mínimo para a formulação de uma frente de esquerda. Se não houvessem diferenças, se não fossem grupos de esquerda diferentes, não seria uma frente, seria um partido. E, gente, vamos entender o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma pré-candidatura. Pode ser que esse projeto não seja vencedor neste debate. Agora, não é razoável que exista esse debate? E mais, não é razoável, inclusive, que esse debate seja público? Afinal de contas, toda a militância deve se posicionar. E vejam, gente, não é racha no partido. Não há, neste debate, falta de respeito. É um debate sobre estratégia partidária. Algumas pessoas falam do risco de uma certa ala que está embarcando neste projeto junto, que é fortemente antipetista, de essa ala fazer coro com a direita. Gente, não me parece crível que a orientação não seja justamente o contrário. Porque também tem uma coisa, né? Apontar limites do petismo, fazer a crítica correta, exigir compromissos não é fazer coro com a direita. Tem quem diga também que o máximo que vai acontecer é perdermos um excelente deputado como Glauber Braga, já que ele não vai se eleger presidente e, não concorrendo à reeleição, fica fora da Câmara. Gente, aí eu tenho que explicar uma outra situação. Com certeza, é provavelmente isso que vai acontecer. Porque não devemos também criar a ilusão de que é uma candidatura que vem para disputar a vitória. Ela vem para estabelecer pautas fundamentais e evoluir no processo de construção da consciência de classe. Só que tem o seguinte: quando um partido tem candidatura majoritária, é normal que esse partido faça mais votos para a sua legenda proporcional. Isso significa, é provável que esse partido tenha mais facilidade de eleger mais deputados federais. O que eu estou querendo dizer? Ora, a gente pode perder o Glauber na Câmara, mas a gente pode conseguir eleger muitos outros Glaubers, entende? Ainda mais se a figura dele pautar nesse sentido da esquerda radical que a gente acompanha e que tanta gente do campo da esquerda radical gosta. Então, temos que pensar o seguinte: não vamos ter o Glauber, mas é nosso dever trabalhar muito para termos outros 4, 5, 10 que nem ele. Porque nós temos outros representantes bons, mas precisamos de mais representantes. E se o objetivo é povoar a Câmara com mais deputados, também é importante termos uma candidatura majoritária. Pensem, por exemplo, no projeto dos centros socialistas. Como eu disse aqui, sem o mandato do deputado Glauber, seria bastante mais difícil tirar essa ideia lá dos planos, por exemplo, do professor Alisson. Agora, se nós tivéssemos 4, 5 deputados apoiando este projeto para além do Glauber, nós teríamos condições de ter uma estrutura muito maior para espalhar isso para todo o Brasil. Então, isso também tem que ser dito. Vamos eleger mais deputados do nosso campo e, tendo uma candidatura própria,
deste campo também é um processo que já começa a ser mais bem pavimentado. E terminando, gente, também tem uma outra crítica que diz o seguinte: tá, mas o pessoal não deveria pautar essa questão internamente? Não seria melhor? Olha, gente, o que eu posso dizer a respeito disso de fato, poderia. Mas essa não é a característica do partido, que é um partido de tendências e ainda por cima altamente fragmentado. E o fato de travar esse debate público traz consigo prós e contras. Por um lado é bom, porque o debate fica bastante mais amplo, mas também é ruim, porque aumenta o ruído na disseminação da informação e também muita gente que não tem nada a ver com a história e que quer só atrapalhar também pode meter o seu bedelho. Tá bom, gente? Hoje foi um vídeo rápido, mas eu acho que é importante esclarecer esse tipo de movimento e, como eu disse, quarta-feira eu sempre indico um livro, hoje eu vou indicar esse aqui, uma biografia intelectual reconstruindo Lenin, de Tamás Kraus, saiu pela Boitempo. É um livraço, eu tinha começado a ler ele há coisa de, acho que 1 ano e meio, 2 atrás, quando saiu. E agora eu peguei essa parte mais do final aqui para ler também, como eu disse lá no início do nosso papo de hoje, para buscar inspiração. Porque quando o assunto é tática, é estratégia, eu ainda acho que Lenin é o que tem as melhores respostas. Então, para sair um pouquinho daqueles que eu sempre indico, tá aí a indicação, vai estar lá também no comentário fixado. No comentário fixado, vocês encontrarão todas as formas de colaborar aqui com o canal, é muito importante. Também vão encontrar o link para fazer meu curso, para comprar a minha canequinha e para participar do nosso canal lá no Telegram, uma forma de não perder nenhuma atualização do que eu venho fazendo aqui na internet. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.